Olá, sejam muito bem-vindos à velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o professor de História e produtor desse programa, Carlos Arnaldo Berbet, conhecido como Juca. E hoje a nossa convidada é muito especial, Brigitte Madeleine Schutz. Mas, na verdade, nós vamos falar do seu avô, Emil Cleff. E, na verdade, a gente vai contar a história da fábrica Ipu e da era industrial aqui de Nova Friburgo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. O público já pode ver que eu e Juca nos sentimos, né, Juca, como pinto no lixo hoje, né? Tá certo. E para começar, já que a gente vai falar desse grande personagem da história de Nova Friburgo, eu já queria que o nosso cinegrafista mostrasse. A gente vai falar hoje desse grande empresário, executivo, né? Na verdade, executivo da fábrica Ipu, que é o Emil Cleff, e a sua neta hoje aqui vai contar um pouco da história dele. Brigitte, retornando, seja muito bem-vinda. Vamos falar da história do seu avô. Como é que ele veio? Qual a história dele em relação à vinda a Nova Friburgo? Bom, é o seguinte, o meu avô, ele tinha uma fábrica, ele tinha uma fábrica em Flins-les-Montagnes, e essa fábrica, na guerra, a Primeira Guerra, foi destruída. Então, os alemães destruíram a guerra, a fábrica, e depois... Qual é a região da Alemanha? Da França. Ah, Flins-les-Montagnes. Ficava perto, era assim, limítrofe com a Bélgica, entendeu? Flins-les-Montagnes. Era um povoado. E aí ele começou a fábrica dele. De quê? Passamaria. É a mesma coisa. Uhum. Indústria têxtil. E aí depois ele, quando houve a Primeira Guerra Mundial, ele então tinha uma irmã que morava na Bahia. Peraí, então a fábrica foi bombardeada? Foi bombardeada. Em função da guerra. Aí então ele veio para o Brasil, porque ele tinha vindo antes para o Brasil, porque ele tinha uma irmã aqui, chamada Helena. E a Helena, aí ele viu que não dava para fazer negócio lá com o pessoal lá, enfim, ele fez o que tinha que fazer, ajudou lá uma fábrica, e aí depois ele voltou para a Alemanha. E aí depois ele voltou em 1921, ele veio para Nova Friburgo. Aí ele tinha a intenção de abrir uma fábrica. Agora, como foi que ele descobriu Nova Friburgo nesse mapa aí do Brasil? Eu acredito que tenha sido pela colônia alemã. Já sabedor de que aqui havia alemães. Porque a irmã dele veio antes, mas ela ficou no Rio Grande do Sul. E aí o vovô veio para cá, e aí então ele começou a vida aqui com 56 anos. Então uma pessoa que passou pela guerra e começar a vida aos 56 anos para viver, foi uma coisa assim muito dura, né? Difícil. A vida foi muito difícil no início. E aí, então, no Rio de Janeiro, na época, o senhor Maximiliano Falck soube da vinda do vovô. E eles falaram que se o vovô abrisse uma fábrica em qualquer lugar, que seria uma grande, vamos dizer, concorrência. E aí, eu não sei, aí nesse sentido, eu não sei como eles se encontraram, eu sei que o Maximiliano Falck fez um convite ao vovô. E o vovô, naquela situação difícil, aceitou como é que se diz, o convite. Né? E aí, então, quer dizer, a fábrica já tinha tido uma falência 2 vezes antes, e aí o vovô veio, e em 1 ano, ele conseguiu dar lucro à fábrica. E foi aí que o Maximiano disse que, para deixar o vovô à vontade, carta branca, porque ele, com o know-how que ele veio da fábrica, ele então começou a ser o construtor da fábrica Ipu. Ele não foi o fundador foi Maximiano Falck. Sim. E foi um executivo da época. O Frank, William Peacock Dennis foi também fundador da Ipu. Certo. Você pode só precisar que eu me perdi na data em que ele começou a trabalhar como executivo da Ipu? Foi em 1920, julho, acho que de 1921. Quer dizer, o vovô, né? O vovô. Sim, o seu avô. Juca, parabéns
pela sua indicação aqui para o programa, que hoje nós vamos ter uma história assim, bem interessante. Né? Realmente, para a gente, é um dia muito importante, porque a Brigitte é uma pessoa querida de Friburgo. Nós fomos contemporâneos e ela sempre jovem, como continua até hoje, sempre animada. E elegante, né? Elegante, sempre. Ela era daquelas meninas sempre muito paqueradas na cidade, que ela andava com a sua bicicleta famosa. História, conta aí. Não, porque ela morava naquela área ali da fábrica Ipu, né? Em frente à fábrica. E era uma pessoa muito querida, porque ela sempre foi muito jovial, como é até hoje, né? Esse momento aqui. E a gente sempre lembrava. E paquerada. Paquerada também, na época, né? Olha, eu não estou sabendo disso, hein? Agora que eu estou sabendo. Então, que bom ter aqui, né? E realmente vale a pena porque ela participou desse momento, dessa trajetória maravilhosa que é a Fábrica Ipu. A Fábrica Ipu foi um dos esteios de Friburgo, juntamente com a Filó, com a Fábrica de Renda, com as grandes fábricas de Friburgo, que impulsionaram o desenvolvimento da nossa cidade. E com pessoas importantes, né, como Emil Kreff, Oscar Schultz, né, todos esses nomes famosos que a gente teve a oportunidade de conhecer e ver como que eles ajudaram o desenvolvimento da nossa cidade. Né? Agora, Brigitte, o seu avô, possivelmente quando ele veio para Nova Friburgo, ele veio casado? Veio. Casado, com filhos? Magdalene Arends, ele veio, teve 3 filhos. Nasceram em Friburgo ou já? Não, ele nasceu, mamãe... porque já estava com 50 e poucos anos. Todos nasceram na França. Na França. Meu tio e a minha tia nasceram em Comines, e mamãe nasceu em Flins-les-Montagnes. Quer dizer, aonde a fábrica foi fundada. Você falou em 1921, as fábricas começam a se estabelecer aqui em 1911, né? Do 11 e 12. 11 e 12. Quer dizer, já tinha praticamente 10 anos, né? Isso, da indústria, quando o seu avô assumiu. E, gente, a coisa começa pequenininha. Eu queria que o nosso cinegrafista... E o que ela está falando faz muito sentido, é que boa parte dos alemães que vieram para o Brasil, eles se estabeleceram na Bahia também. Na Bahia, principalmente na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, o número de alemães era muito grande. Porque teve uma colônia lá, Frankenthal, né? Exatamente. Pode ter sido que vovô tenha ido para lá nesse sentido. Exatamente. Né? Porque a irmã dele, Helena, que morava lá. Mas aí a gente está falando na época dos colonos alemães. Colonos alemães ainda, né? Agora é a indústria, agora já a era da nova era, da segunda leva, né? Foi bom você ter lembrado, Juca, porque esses colonos que vieram para Nova Friburgo, eles deveriam ter ido para essa colônia de Frankenthal, na Bahia. Exatamente. Né? E não para cá. E quando souberam que vinham para cá, alguns se revoltaram, porque já sabia que os lotes de terras dados ao suíço não eram muito apropriados, né, para a agricultura. Se revoltaram, mas Dom Pedro I exigiu que eles viessem para Friburgo, né? Exatamente. Mas aí eu só queria que o nosso cinegrafista mostrasse, gente, porque só as fábricas começam assim. Olha como a fábrica Ipu começou. Né? A gente hoje vê esse complexo industrial que se tornou a Fábrica Ipu, mas ela começou assim, com essa casa modesta, né? A Brigitte está aqui nos presenteando com essa memória do início da fábrica. E como, depois eu queria que o nosso cinegrafista mostrasse ainda complexo industrial, quer dizer, hoje a gente sabe, mas aqui é uma vista aérea de 1957, olha só. 1957. Aí, nessa época, a fábrica já estava, assim... Bem desenvolvida. Bem desenvolvida, né? Basta olhar essa imagem que a gente percebe que realmente já era uma grande empresa. E aí, conta um pouquinho do seu avô. Vamos conhecer o seu Emil Kreff. O vovô, então, veio para cá e ele, então, veio... Vamos dizer assim, ele veio, depois ele tinha essa casa aqui, que eu mostrei para vocês onde ele morava, e aí ele começou a trabalhar
e tinha uma... trabalhar aí, como você viu, ele tinha, com o conhecimento dele, ele foi aumentando a fábrica. O interessante na Ipu é que tinham 7 fábricas dentro de uma, porque na época vinha só a matéria-prima. E dentro da fábrica, eles faziam tudo. Eles faziam aqui, eu até usei, foi muito gentil, ele fez, eu vou até dizer as fábricas. Eu achei isso interessante. Você pode falar para a gente? Hein? Você pode, pois é, então eu aqui, ó, tinha uma fábrica de tecelagem, fábrica de cintos de couro, fábricas de ferragem, aí fabricava fivelas, tudo. Tinha fábrica de ferragens, fivelas, fábrica de galvanoplastia, fazia acabamentos em níquel e tudo, fábrica de embalagem agráfica, fábrica de caixas, cartonagem, fábrica de cintos e suspensórios de elástico, confecção, fábrica de tingimento, tinturaria, fábrica de carteiras e bolsas, que veio mais tarde, fábricas de bordado. Então, a matéria vinha pouco e lá era feito tudo, até a saída, tinha um empensamento também, e aí saiu o produto pronto. Olha só, né? Entendeu? Então, a ideia do meu avô de fazer tudo, chegar só a matéria assim, né? Vamos dizer assim, a linha, o algodão, e tinha os teares. Os teares é que faziam, vinha a linha e os teares faziam aquela coisa para ser tingido de acordo com, vamos dizer assim, com que o cliente quisesse, vamos dizer assim, eu quero uma cor vermelha ou azul, aí era tingido e era feito, e aí eram os galões. O vovô era chamado o rei dos galões na Europa, e tinha assim, era muito criativo, e ele que fazia a moda, não é ele que fazia, ele fazia a moda. Então ele desenhava, e o vovô desenhou até os 99, quase 9, porque ele morreu aos 99. Até os 90 e poucos anos ele já ainda fazia aqueles traços dos galões. Ele fazia até 1900, antes de 70 da morte dele, ele que fazia, ele tinha esse dom, né? É um dom, porque a pessoa é um dom, né? O que ele tinha, ele é um homem que tinha uma visão muito grande. E aí também ele tinha um cunho social muito grande, em que mais tarde, então, a fábrica foi fazendo, então, o refeitório, porque as pessoas não tinham refeitório naquela época, aí eles fizeram um refeitório para os operários poderem ter dignidade de ter o seu almocinho lá, né? E aí depois, então, fizeram a clínica de médica, tinha a clínica médica, eles fizeram também dentista, fizeram também teatro, tinha aquele edifício social, aí tinha bailes, era uma família, a Ipu era uma família que a gente, vamos dizer assim, sente falta até hoje. E eu agradeço ao Zey, que eu pedi a ele para ele escrever isso aqui. Então, Zey, onde é que você estiver, muito obrigada. Olha, e também agradecer a Miriam pela gentil acolhida que eles tiveram comigo. Mas olha só, bem interessante, porque a gente imagina assim, você falou em galão, hoje em dia é uma coisa que não usa mais, não né, se usa Brigitte, mais, né? mas então, na época... Se a gente hoje falar, a juventude não sabe o que é um galão, né? Era um acabamento... Era uma tira. Uma tira, que era muito usada, um acabamento para roupas... E como era procurado, os turistas chegavam em Friburgo e iam procurar. E foi quando as fábricas fizeram suas lojas também para atender. A fábrica Ipu fez aquela loja maravilhosa ali na entrada, próxima à recreativa da fábrica também, e as pessoas procuravam, não só cintos, né, calçados, tudo isso era vendido ali. E as outras fábricas, depois a própria Sinimbu começou a fazer esses galões, né? E como era procurado, a gente quando viajava, levava para onde a gente ia o presente das nossas fábricas. Até o próprio material, né, que um dos materiais que a Ipu fabricava, hoje em dia já é uma coisa que não usa mais. Brigitte, vou só fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna com a velha Nova Friburgo sobre a história de Emil Cleff e da fábrica Ipu.